Filmes que mudaram a minha vida. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar 3 filmes que mudaram a minha vida. Assim como eu faço com os livros, digo que não são necessariamente os melhores filmes que eu assisti, mas são filmes que impactaram muito, trouxeram grande aprendizado para a minha vida. Antes de citar e comentar os filmes, eu peço para que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga nas redes sociais, O Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Um filme que eu vou indicar é o melhor filme do Fellini, na minha opinião. Eu já vi esse filme assim, sei lá quantas vezes, que é Noites de Cabiria. É um filme lindo. Cabiria é uma prostituta que tenta sobreviver, mas é uma prostituta sonhadora. Então, a Cabiria, ela, interpretada pela esposa do Fellini, que eu esqueci o nome dela, Giulietta Massina, ela vive lá em condições precárias de sobrevivência e ela encontra um namorado. Por mais que seja um drama, tem momentos que a gente ri. Ela, de alguma maneira, me fez lembrar a Macabeia, assim, sabe? Mas a Macabeia é bem mais patética que ela. E ela se envolve com o cara e acredita nas promessas dele, nas coisas dele e tal. Então, é um filme belíssimo, assim, que me encanta. Cada vez que eu vejo, eu preciso rever. Por que ele mudou a minha vida? Porque toda vez que eu vejo este filme, eu penso como a sobrevivência é dura. Como quando você tem condições materiais mínimas de sobrevivência, você fica vulnerável, fica exposto, fica fragilizado, no caso aqui fragilizada. Como seus sentidos, a sua racionalidade fica embotada pelo sofrimento. Aquela vontade de acreditar que ainda existe coisa boa, pessoas boas, enfim. Mas é um tipo de coisa que acontece com muitas mulheres hoje em dia também. Se a gente for trazer para a nossa atualidade, a gente vê muitas mulheres com medo da solidão e acaba se iludindo. E muitas vezes mulheres independentes, empoderadas do século XXI, mas o medo da solidão fragiliza. Então, assim, essas mulheres da atualidade às quais me refiro não necessariamente estão numa condição de escassez material, mas é uma condição de escassez emocional pautada pelo medo. O medo da solidão, o medo do envelhecimento solitário, o medo de um monte de coisa. Eu sempre penso nessas coisas quando eu vejo esse filme. Outro filme que eu quero citar se chama A Comunidade. É um filme de um país nórdico, agora eu não vou lembrar, vou pesquisar e deixar aqui. Eu vou deixar as referências desses filmes todos que eu tô falando aqui embaixo. Se tiver disponível na internet, eu deixo o link, tá? Aqui no box de informação. Não é um filme muito antigo, não, mas é um filme, assim, em que um casal e um grupo de amigos, eles resolvem criar uma comunidade, como se fosse uma comunidade hippie, assim, sabe? Então, eles estão, assim, meio que isolados geograficamente, resolvem criar lá um espaço comum. Esse casal principal, em nome de uma liberdade de ação, de comportamento. E é uma liberdade, assim, em todos os sentidos. É uma liberdade em relação às regras sociais, porque aí aquele grupo vai criar suas próprias regras. É um apartamento das regras macrosociais. A gente é um grupo, está isolado de uma sociedade e aí vai criar suas regras próprias. Eles estabelecem regras em nome da liberdade. Só que aí, quando o marido deste casal tem um caso, se apaixona por uma moça bem mais jovem que a esposa é até a apresentadora de um programa de TV, né? A gente tá aqui falando de um casal de meia idade. Então, ele se apaixona, ele assume o relacionamento com a moça bem mais jovem, a esposa não segura a onda. Que liberdade é essa? Essa história de relacionamento aberto, assim, nunca me convenceu muito. Eu acho que é difícil segurar a onda. E a esposa não segura a onda. Então, ela sofre horrivelmente. Ela começa a entrar em crise, a ponto de, sei lá, o marido tem que escolher entre ela e a outra. Aí você pensa, ué, não é um relacionamento aberto, não é liberdade? Por que tem que escolher? Tudo bem, a liberdade de escolha, tudo bem, mas se eles estão agindo em nome de uma liberdade, ele poderia estar ali com as duas, porque não tem importância, né? Um relacionamento aberto, mas não, ela não segura a onda. E aí a questão toda é sobre essa história aí, desse relacionamento, desse
amor à atriz, a escolha e tal, dessas liberdades todas. Então, assim, é um filme que me faz refletir sobre essa questão. O que é liberdade, afinal? O que é viver apartado de regras sociais? Se você convive com mais uma pessoa, não há que se falar em liberdade. Há ali regras, né, de comportamento e de respeito entre duas pessoas. Se é um grupo, essas regras vão aumentar. Se é uma sociedade, um grupo bem maior de pessoas, mais regras ainda de respeito, de convivência, para que a ética seja estabelecida. Então não existe essa coisa de liberdade. Não existe liberdade, gente. Há livre-arbítrio em algumas situações, mas a liberdade de maneira totalitária, o que existem são princípios voltados ou para o totalitarismo, ou para a liberdade, ou para o que quer que seja, para a democracia, para pontuar as nossas ações, para nos nortear, para nos dar um direcionamento. São ideologias que a gente tenta alcançar sabendo que o 100% nunca será atingido. A gente tem que ter essa consciência, sabe? Não se iludir. Não existe liberdade em sentido amplo. Em alguns âmbitos, em algumas situações, com algumas condições, enfim. É um filme que me fez pensar muito sobre essas coisas. Vejam só como eu viajo, a partir de um filmezinho, assim, eu viajei. O último filme que eu quero citar chama A Experiência. É um filme alemão. É um filme muito bom para a gente estudar também comportamento social, assim como a comunidade. Um grupo de pessoas participam de experimentos, tipo Big Brother. Eles são mantidos lá cativos, porque eles estão fazendo um experimento científico, numa situação em que uns têm que cumprir o papel de serem prisioneiros e outros guardas policiais. E aí tem os estudiosos, pesquisadores, analisando tudo por meio de câmera, analisando o comportamento. E eles têm que levar a sério este papel. Só que aí eles levam a sério demais. Os que têm que cumprir o papel de guardas, em alguns momentos eles acabam sendo muito... Aí eles encarnam o papel mesmo, e para punir, para humilhar e tudo mais. E qualquer indivíduo humilhado fica revoltado, e essa revolta ou ela resulta numa doença ou resulta numa violência. Normalmente, dificilmente a gente escapa dessas coisas. E então a gente vê o indivíduo assim, humilhado, revoltado, enfim, a situação sai do controle de uma maneira que, enfim, até os pesquisadores que estão analisando a situação de longe, até esses pesquisadores pagam um pato, assim, foge do controle totalmente. Big Brother fica tudo mais controlado, né? Ali não, ali foge do controle totalmente. O que esse filme me ensinou? A depender do papel social que a gente ocupa, a gente pode até mudar, perder os referenciais. Vocês já devem ter ouvido muito alguém falar, ou presenciado, vocês mesmos falado, enfim, aquela situação, você quer conhecer a pessoa, dá um pouquinho de poder para ela, não é assim? Então, a pessoa, quando ela tem em mãos a possibilidade de alterar o comportamento ou o destino do outro, ou seja, ela tem o poder de impactar a vida do outro, muitas vezes ela perde a noção do limite, né? Então, a gente tem aí situação em que eles perderam a noção de que aquilo era só um experimento. Eles perderam a noção de que era só um papel a ser cumprido para um experimento. Encarnaram demais a emoção, e tem toda a questão também do isolamento, né? Quando você está isolado, e agora nesse momento de isolamento social a gente percebe muito isso, as emoções ficam muito à flor da pele. Então questões que em outra situação seriam pequenas, não nos afetariam tanto, acabam nos afetando de maneira assim perversa demais, impactante demais. E a gente passa a não se reconhecer, e a gente perde nossos referenciais. A gente perde o quê? O verniz social. Então, toda aquela camada construída desde quando a gente nasce, né? Que a gente vai lá se educando, aprendendo a conviver com o outro, a respeitar o outro, não sei o quê, não sei o quê. Em determinada circunstância, em situação limite, isso cai por terra, né? Então, aí é um instinto de sobrevivência que fala mais alto. Às vezes é um instinto de sobrevivência do corpo, quando a gente está aqui lidando com questões básicas de sobrevivência. Ou então uma questão de sobrevivência emocional. Uma pessoa, quando é humilhada, ela fica assim no limite das suas emoções, né?
e reage de maneira muito agressiva. Agora me digam, quais foram os filmes que mudaram a vida de vocês? Vocês já assistiram esses filmes? Algum deles? Todos eles? Vocês gostaram? O que vocês têm para me indicar? Vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e